turma, sou o professor Raimundo Nonato. Vamos trabalhar hoje com o componente curricular Ciências Naturais, primeiro bimestre, tema Existência e Propriedades do Ar, turma, terceira etapa, EJA do Ensino Fundamental. O nosso tema, como foi citado, Existência e Propriedades do Ar. Sabemos que o ar é uma mistura de gases, tá? Vapor de água e partículas sólidas. Então, esse ar ele é constituído principalmente pelos principais gases: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. O gás nitrogênio é o gás que está em quantidade muito mais elevada em relação aos demais gases. O gás oxigênio ele é muito utilizado pelos organismos vivos e o gás carbônico ele é muito utilizado pelas plantas para a realização da fotossíntese. A quantidade de vapor que está presente no ar é muito variável, ou seja, está diretamente ligada aos fatores da temperatura e da pressão. Então o ar ele é constituído principalmente de alguns gases, certo? O gás que é mais abundante nesse ar é o gás nitrogênio, em segundo vem o gás oxigênio e em terceiro o gás carbônico em uma quantidade muito pequena e vapor de água também. O ar que compõe a atmosfera é a camada que envolve a Terra, certo? Essa camada ela ajuda a manter o planeta aquecido e também protege o planeta contra os raios ultravioleta do Sol. Nós temos aqui a imagem, que representa essa estrutura, a Terra e a atmosfera, certo? Aqui nessa outra nós vemos de forma mais específica essa camada, certo? Então, nós sabemos que o ar ele é invisível, porém, podemos observar que ele existe através dos nossos sentidos e também de tudo que está à nossa volta, certo? Quando nós vemos algumas folhas de árvores elas se movimentando, balançando, vemos que o ar está se movimentando. Então nós temos uns exemplos que são bem evidentes, como por exemplo, o pneu de uma bicicleta que está cheio de ar, balões que está cheio de ar, o disco que está cheio de gases, Então o ar ele existe e nós percebemos isso tudo à nossa volta. O ar possui algumas propriedades. Bom, como foi citado para vocês, o ar ele é composto de vários gases. Entre eles nós temos novamente o gás nitrogênio, que se encontra em uma porcentagem de 78%. Temos o gás oxigênio, sua porcentagem é de 21%. Temos também uma pequena quantidade de gás carbônico, 0,03%. Gás neônio, 0,0015%. Gás argônio, 0,94%. Então, essa porcentagem é equivalente a 1%. Ok? Então, além dos gases que compõem o ar, temos também o vapor de água e algumas partículas que ficam suspensas nesse ar, como a poeira, a fuligem e alguns produtos químicos. Aqui nesse gráfico de pizza podemos observar que o gás nitrogênio ocupa o maior espaço, correspondente a 78% do seu total. 21% o gás oxigênio e 1% equivale aos demais gases. Nessa outra imagem observamos a composição natural do ar de forma mais específica. Nitrogênio, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, hidrogênio, outros gases e oxigênio. Então você observa que o ar ele é composto de vários gases e sua proporção. Vamos apresentar para vocês agora algumas propriedades físicas do ar, certo? Então, o ar ele tem algumas características e essas características eles fazem com que possamos percebê-lo à nossa volta, E também podemos estudar essas propriedades, Vamos comentar algumas para vocês. Como, por exemplo, nós temos aqui a matéria e massa, Tudo que nos envolve, tudo que existe é composto de matéria. Então a matéria, ela de uma forma assim bem simples, é tudo aquilo que existe e ocupa um lugar no espaço. E essa matéria ela é constituída por átomos, que são pequenas partículas, Então, quando nós sopramos um balão, por exemplo, ele começa a se expandir, fica cheio de ar e consequentemente ele fica mais denso, mais pesado, Sendo assim, esse balão que tem uma grande quantidade de ar, ele vai ter uma massa maior do que aquele balão que está aparentemente vazio. Então nós temos aqui um balão que está bem expandido, cheio de ar, enquanto o outro está vazio, certo? Então esse que tem bastante ar ele tem mais massa do que esse que está vazio. Uma das propriedades físicas do ar é que ele é constituído de matéria e tem massa. O ar atmosférico ele exerce uma pressão sobre a superfície terrestre e tudo que está nessa superfície também recebe essa pressão, certo? A pressão
atmosférica, ela se equilibra com a pressão interna dos corpos, certo? Então, o que ocorre? Na superfície terrestre, quanto mais próximo da superfície estiver um objeto, um corpo, maior é a pressão que é exercida sobre ele, ou seja, o ar tem mais massa e pesa mais. Observamos aqui nessa outra imagem que ao nível do mar a pressão é muito maior do que a uma altitude elevada, certo? Ou seja, quanto maior a altitude, certo? Menor a pressão, tá bom? Observe que na imagem, através das setas, há uma diminuição. Conforme vai aumentando a altitude, a pressão ela vai diminuindo, ok? Temos uma outra propriedade física do ar que é denominada de densidade, ou seja, o ar ele tem peso graças à gravidade. O que é a gravidade? É a força que atrai todos os corpos ao centro da Terra, certo? Então essa concentração de gases ela é muito maior próximo ao nível do mar, ou seja, consequentemente mais denso. O ar que respiramos ele é mais denso do que o ar das montanhas, ou seja, o ar das montanhas, se nós formos analisar essa imagem, próximo ao nível do mar, as partículas de ar ficam mais concentradas devido a essa ação da gravidade. Já numa altitude muito elevada, comparando-se com uma montanha, o ar é menos denso, ou seja, as partículas de ar ficam menos concentradas. Ao nível do mar, a concentração maior de partículas de ar, enquanto que ao topo as partículas estão bem dispersas, ou seja, há uma grande dificuldade para se respirar no alto das montanhas, certo? Em grandes altitudes. Consequentemente, diminuição de partículas de ar faz com que o ar fique rarefeito. Então, o ar rarefeito é o ar que apresenta poucas partículas de ar, ocasionando principalmente a dificuldade respiratória. A resistência, é uma outra propriedade que o ar exerce. Então, a resistência é uma força contrária ao movimento de um corpo, de um objeto. Então, se você está a uma certa velocidade, quanto maior a sua velocidade, maior essa resistência, que é o movimento contrário. O homem, tendo esse conhecimento, ele projetou alguns veículos para que possa diminuir essa resistência. Consequentemente, ele vai gastar menos combustível, durar mais tempo, vai sofrer menos desgastes. Observamos os ciclistas em movimento, consequentemente tem uma resistência, ao contrário, a força que eles estão exercendo. Temos aqui um carro e uma representação dessa resistência do ar, e um paraquedista, e a resistência do ar para que ele possa chegar à superfície com segurança. Outras propriedades chamadas de compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. Usando como referência essa imagem, onde está representado o êmbolo de uma seringa, nessa parte superior você observa que, tampando esse orifício da ponta da seringa e pressionando o êmbolo, essas partículas de ar você vai fazer com que elas fiquem muito mais próximas em um espaço menor. Consequentemente, o que ocorre? Você está comprimindo esse ar, certo? Então essa propriedade é chamada de compressibilidade. Se você deixar de aplicar essa força no êmbolo, o que ocorre? Já observando essa imagem aqui abaixo, ela vai voltar, o êmbolo vai voltar à sua posição inicial. Sendo assim, é chamada essa propriedade de elasticidade. Já quando você faz com que o volume de um objeto ele aumente, tipo você está enchendo um balão e esse balão está se expandindo, está ficando maior. Consequentemente, essa propriedade é chamada de expansibilidade. Um outro exemplo é se você abrir um vidro de perfume, certo? Ele vai expandir o seu cheiro, o seu odor. Ele vai ocupar o espaço ao qual ele está inserido, porque o aroma ele é muito volátil. Então ele está se expandindo, agora ele está se expandindo nesse ambiente que ele se encontra, certo? Então, as propriedades de ocupar um espaço com facilidade, você vai chamar de expansibilidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre a existência do ar e as suas propriedades. Tchau e até a próxima.